Fala família, graça e paz, olha nós aqui de novo, segundo vídeo da série Propósito. Chegou o tempo de você ativar o seu propósito. Eu falei pra você no último vídeo que você nasceu pra isso. Qual que é o teu propósito? Por que você nasceu? Você nasceu para ser resposta de Deus à terra. Existe uma pergunta que só você pode responder, a tua vida é resposta para essa pergunta. E eu disse para você que você tem duas opções. Você tem a opção de viver isso ou não. E aí vem aquela pergunta, aquele assunto que nós falamos. Você não é obrigado a cumprir o seu propósito. Você não é obrigado. Eu não estou aqui para obrigar, falar, não, você vai viver porque você tem que viver, que senão Deus vai te matar, você vai sofrer. Não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou trazendo você para o entendimento. E eu quero trazer você pelo entendimento, não é pelo medo. Porque quem traz pessoas pelo medo são covardes, irmão. E o negócio não é covardia, entendimento, você é livre, irmão, você é livre em Cristo, Jesus morreu para você ser livre, e se essa liberdade não inclui teu propósito, o evangelho é fake news, você é livre em todas as áreas da sua vida, inclusive para decidir se você quer viver o seu propósito ou não. E se você está aqui nesse segundo vídeo da série, é porque você disse sim para o seu propósito. Então vamos para cima. Chegou a hora de nós ativarmos você para ser resposta de Deus para essa terra. E o que eu quero que você entenda é, não importa qual foram as circunstâncias ou quais são as circunstâncias que te cercam, isso não importa, isso não define o teu propósito e muito menos limita o teu propósito. Ah, pastor, eu queria viver o meu propósito, mas sabe, eu moro lá na Conchinchina, eu moro na favela. Irmão, não interessa onde você mora. O que eu falei para você no primeiro vídeo? A tua limitação, o teu propósito não está limitado aonde você está. Teu propósito está limitado a quem você é. Se você não entende quem você é, não importa onde você está, você nunca vai viver o seu propósito. Se você não entende que Deus confia em você, que Deus projetou você para um propósito, você nunca vai ser destravado. Não se limite a lugares, não se limite a coisas, não se limite a circunstâncias, não interessa o que você vai usar de desculpa, a minha resposta para você vai ser a mesma. Deus projetou você para um propósito, e se coisas te impedem, pessoas te impedem, lugares te impedem, não se limite a isso, porque se você disser sim, o teu propósito será ativado. Porque o teu propósito é maior do que lugares, o teu propósito é maior do que coisas, o teu propósito é maior do que circunstâncias. Você nasceu para ser resposta de Deus. E se você quer, vambora. E eu falei para você também com relação ao medo. Muitas pessoas têm um medo gerado pela incapacidade, elas não têm clareza de quem elas são. Sabe, uma coisa que eu quero falar para você, eu vou falar com você sobre isso no último vídeo, vou falar com você sobre identidade. Quando você descobrir a sua real identidade, deixa eu te falar, ninguém te para. Ninguém te para, porque alguém ativado em identidade é alguém poderoso sobre a terra. E agora que você está aprendendo sobre propósito, quando a sua identidade for ativada, irmão, você vai transformar a vida de muita gente. Você vai ser resposta de Deus para muita gente. E é esse o meu propósito aqui, esse é o meu objetivo aqui com você. Você vai transbordar sobre a vida de muita gente. Porque isso é propósito. De uma forma muito simples. O que é propósito? Transbordar. Eu vou te ensinar no último vídeo sobre identidade. E você vai entender o que há dentro de você. Você vai entender o que Deus colocou dentro de você. Nunca se esqueça disso, você foi projetado por Deus. E quando Deus projetou você, Ele colocou tudo o que você precisava aí dentro para você viver o extraordinário nessa terra. E o dia que você entender essa identidade, irmão, sua vida vai explodir, irmão, explodir. Mas não é explodir de pegar fogo, não. É explodir de multiplicação. Mas deixa esse assunto para o último vídeo. Vamos falar de propósito aqui, vamos falar. Então, de uma forma bem simples, escreva aí, pega um papel, uma caneta, uma mão de alguém e um pedaço de faca, anota aí.
O que é propósito? Escreva aí. Propósito é transbordo. Propósito é transbordo. Transbordar o quê? Exatamente. Eu vou falar para você no final dessa série sobre o que transbordar. Preste atenção, anota essa frase também aí. Quando o assunto é propósito, a pergunta não é como, e sim o que. Quando o assunto é propósito, a pergunta não é como cumprir o meu propósito, e sim o que fazer para cumprir o meu propósito. Lembra que eu falei para você que as pessoas estão focadas em títulos? Estão focadas em lugares? Isso é o como. Isso são coisas ligadas às circunstâncias. São coisas circunstanciais e isso não define o teu propósito. Isso não é propósito. Isso pode ser um meio de realizar, mas não é. Não é o propósito. Pastor, o que é propósito? Propósito aponta para transbordar aquilo que você recebeu. Em outras palavras, propósito é o que você tem aí dentro para transbordar na vida das pessoas. E por isso que identidade é essencial. Quem não entende de identidade não flui em propósito. Quem não ativa a identidade é travado no propósito. Por isso que eu vou ensinar você e eu vou direcionar você para você ativar a sua identidade. Porque senão não adianta você saber o que é propósito, não adianta você saber o que é propósito, ativar o seu propósito, mas não ter nada para passar para os outros. Ser um copo vazio. Você não foi chamado para ser um copo vazio, você foi chamado para ser um rio que flui. Então é isso que você precisa entender. Propósito é transbordo, não é sobre atividades, é sobre identidade. Olha um texto na Bíblia sobre isso, só para você ver o quanto isso é sério. Atos capítulo 19. Atos 19, versículo 13. Olha o que a Bíblia diz. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Os homens que faziam isso eram 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas vocês quem são? O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram de casa, nus e feridos. Isso é um exemplo de gente que se move, mas não tem essência, não tem identidade, não sabe o que está fazendo. Olha como que eles chegavam, eles diziam: saia em nome de Jesus. Tá certo. Tá certo. Jesus disse: em meu nome vocês expulsaram o demônio. Isso é o quê? Atividade. Vocês vão fazer. Aí o demônio disse para ele, aí eles disseram para o demônio: saia em nome de Paulo. Agora preste atenção no que o demônio disse. O demônio disse assim, ó: Jesus nós conhecemos, Paulo nós conhecemos. O que ele está falando? Identidade. Jesus é verdadeiro, o cara é o cara. Paulo é verdadeiro, a gente conhece o ministério de Paulo. Mas vocês, quem vocês são? O que tem dentro de vocês? Vocês estão trabalhando, vocês estão exercendo função, vocês estão exercendo cargos, vocês estão exercendo funcionalidade, mas qual é a essência de vocês? Qual é a identidade de vocês? Por isso que eu disse para você, não foque em título, propósito não é título, porque gente com título, eles são filhos de sacerdotes. Eles são da tribo sacerdotal, são os futuros sacerdotes e não têm identidade. Tem título, tem função, é da casa de ouro, mas não tem essência. Deixa eu te dizer uma coisa, antes de você focar em função, antes de você focar em cargo, foque em você, foque em ter uma vida com Deus,
Foque em ativar a sua identidade, porque a sua identidade é o poder para alavancar o seu propósito. Eu tô te dando só um gostinho para você ver o que nós vamos pegar no final dessa série, irmão. No final dessa série nós vamos destravar a sua identidade. Você já vai entender agora, vou passar para você agora a equação do propósito, como descobrir o seu propósito. Mas no final, irmão, crie expectativa no final. Você chama todo mundo, porque no último... Mas não adianta também chegar de paraquedas no último vídeo que você não vai entender nada. Então acompanhe a série. Porque no último vídeo nós vamos falar sobre identidade. E você vai, multiplicar. Eu creio. Você crê? Então fala amém aí, deixa eu ver. Vamos sair um pouco de identidade, vamos voltar para o propósito. Anota aí, vou te passar a equação do propósito. Lembra quando você fazia escola? E aí tinha lá a aritmética, que era o demônio da matemática? Como que funcionava? Como funciona, né? Que não morreu ainda, né? Tá aí ainda. A aritmética é a junção de números e letras. Aí você tinha lá a equação. 2 vezes A igual a 10. Aí você perguntava, meu Deus, como que 2 vezes A dá 10? Quanto vale A? Já passou por isso ou não? Só que sempre, antes dessa função aparecer, antes dessa equação aparecer para você, sua professora ensinou um negócio para você chamado fórmula. E dentro dessa fórmula, havia umas informações para você substituir esse A. Então, se a professora passasse para você lá, resolva a equação 2 vezes A igual a 10. Se você focasse apenas na equação e não na descrição, você nunca iria descobrir que lá na descrição da atividade estava escrito A igual a 5. Eu vou passar para você agora a equação do propósito. E uma chave eu já te dei, que é a identidade. Tua identidade é fundamental na equação do propósito. Eu vou te passar agora a equação. Tá anotando? Anota aí. Propósito igual missão mais eu. Fórmula ou equação do propósito. Propósito é igual missão mais eu. Pastor, como que eu faço para descobrir o meu propósito? É só substituir missão mais eu. Junte esses dois e você tem um propósito. Olha que simples. Missão mais propósito, missão mais eu igual propósito. Agora, deixa eu te direcionar aqui. Que missão? Qual missão é essa que eu estou falando para você? Existe diferença entre missão e propósito. Tem muita gente que confunde. Olha, vai cumprir sua missão. Irmão, preste atenção. Qual a diferença entre missão e propósito? Missão é corporativo. Não tem a ver com um indivíduo, tem a ver com um coletivo. Então, por exemplo, se você trabalha numa empresa, você é vendedor de uma empresa. E essa empresa tem a missão de bater X de vendas. Então a missão não é sua, a missão é da empresa, é corporativo. Só que dentro dessa missão corporativa, você como vendedor tem uma meta. Então preste atenção, você não fica focado na missão. Quando você cumpre com excelência a sua meta, você ajuda na missão da empresa. Se cada vendedor, se cada colaborador se empenhar em cumprir a sua meta, a missão da empresa é alcançada. Então essa diferença entre missão e propósito. A missão da igreja é uma só, alcançar o perdido. E o propósito tem a ver com você, aquilo que Deus estabeleceu para você, tem a ver com a sua identidade. Então qual a diferença entre missão e propósito? Missão é corporativo, o que nós precisamos fazer, alcançar o perdido, transformar pessoas, ajudar pessoas. O que é propósito? É em qual área você vai agir.
Perceba, as pessoas estão focadas na missão. Vou salvar vidas, vou ajudar pessoas, mas ninguém se preocupa em o que eu vou passar para essas pessoas. Aonde eu vou levar essas pessoas? Como que eu vou chegar a essas pessoas? O que eu tenho para ajudar essas pessoas? E é sobre isso que eu quero falar com você. A equação do propósito, o primeiro passo em você entender a missão. A missão é corporativa, então a missão é alcançar o perdido. Ponto, não foque nela mais, esquece ela. A missão é alcançar o perdido, acabou. Segunda coisa, segunda parte da equação é a sua personalidade. Quer ver? Para você ver o quanto que nós somos limitados para descobrir o nosso propósito. Vamos fazer um exercício aqui. A missão você entendeu. Propósito é propósito igual missão mais eu. Propósito, nós vamos chegar no final. Missão, alcançar o perdido. Agora vamos fazer um exercício aqui. Esse eu aqui é personalidade. É aquela velha pergunta: quem é você? Vamos fazer um exercício aqui? Vamos fazer uma atividade nós aqui? Escreve para mim nos comentários aqui agora 3 coisas que te definem. Escreve para mim aí. 3 coisas que te definem. Escrevendo aí, escreve aí. 3 coisas que te definem. Não são 3 coisas que você faz. Não são 3 atividades. São 3 coisas que definem quem você é. Escreve para mim aí. Vê se você consegue. Conseguiu? É fácil ou difícil para você? Irmão, essa pergunta trava a gente, né? Quem é você? Por quê? Porque nós fomos ensinados de que o que nos define é o que nós fazemos. E não é, irmão. O que você faz é apenas uma função que você exerce. A minha pergunta é: quem é você? Qual a sua personalidade? Qual a sua identidade? Quando você somar a missão da igreja com a sua personalidade, você descobre o seu propósito. Quando você entender quem é você, quando você entender como você foi gerado, o que tem aí dentro, você vai descobrir o seu propósito. Só que você está preocupado em coisas, o que fazer, para onde ir, se só tu tens. Para onde, irmão? Você está olhando para o lugar errado, você vai ficar perdido. Por que as pessoas desanimam, irmão? Porque querem chegar em um lugar que a sua personalidade nunca vai chegar. Pastor, então quem sou eu? Vou te explicar. 2 coisas te definem. 2 coisas definem a sua personalidade, o seu eu, quem você é. Anota aí. Temperamento e habilidades. Temperamento e habilidades. Você não é o que você faz, você é o que o seu temperamento diz que você é e o que as suas habilidades proporcionam você a fazer. Isso é quem você é. As atividades são resultados, não são raiz, é resultado. Então um mecânico, ele não é mecânico, ele tem habilidades mecânicas. Ele não é um mecânico porque ele só é mecânico na oficina. Ele só é mecânico quando está mexendo com mecânica, ele está usando as habilidades dele. Então o mecânico não define ele, a atividade mecânica não define ele, é as habilidades dele que define que ele é um mecânico. Então não foque no títulos, foque na habilidades, porque as suas habilidades definem as suas atividades. Só que as suas habilidades estão ligadas ao seu temperamento. Mas a gente nunca aprendeu isso. O MEC nunca ensinou a gente, a escola nunca ensinou a igreja nunca ensinou a gente. Só ensinou que a gente tem que buscar Deus e viver o propósito. Mas peraí, quem sou eu no meio dessa bagunça toda? Então por isso que você precisa entender. Missão, alcançar o perdido. Mas eu, quem sou eu? Quem sou eu? Tem até uma música do PG assim, né? Quem sou eu? Então no próximo vídeo,
eu quero falar com você sobre temperamentos. Vamos descobrir qual é o seu temperamento. E aqui o negócio começa a pegar, hein? Vamos descobrir. Existem 4 tipos de temperamentos básicos. Os nomes, as nomenclaturas podem variar, mas a funcionalidade é a mesma. E entender qual é o seu temperamento vai te ajudar a entender quem você é, que você vai somar com a missão e pá, vai descobrir o seu propósito. É simples, é só substituir. A equação eu já te dei, propósito igual missão mais eu. Descubra a missão, descubra quem você é, descubra o seu propósito. Então no próximo vídeo nós vamos falar sobre temperamentos e eu espero você. E você vai fazer o seguinte para mim, você vai compartilhar esse vídeo. Você vai compartilhar esse vídeo para 5 pessoas, 5 pessoas apenas, não precisa ser muito não, 5 pessoas. São 5 pessoas que você entende que elas precisam ouvir isso. São pessoas que estão perdidas, pessoas que não sabem quem são. Você vai mandar esse link para ela, esse vídeo para ela e vai falar, pelo amor de Deus, assiste isso aí. E no terceiro vídeo, nós vamos começar a falar sobre temperamentos e o vai por mim, irmão. O teu temperamento aponta para o teu propósito. Então compartilha esse vídeo para 5 pessoas e coloca para mim aí nos comentários. Vamos lá, vamos levantar esse negócio. Escreve para mim aí, ó. Eu vou destravar o meu propósito. Comenta aí no vídeo aí, vambora, pá de preguiça. Tira esse espírito de preguiça da sua vida. Coloca aí, eu vou destravar o meu propósito. Deixa o seu like no vídeo aí, já curtiu o vídeo? Curta esse vídeo aí, irmão. Curta esse vídeo, não gostei, dá dislike, não tem problema não, mas faz alguma coisa, vamos embora, vamos mexer esse negócio, irmão. Tá na hora de você ativar o seu propósito. Se você tá até aqui, então você tem que fazer alguma coisa. Então curta o vídeo ou dá dislike no vídeo, mas deixa o seu comentário, escreve aí, ó, eu vou destravar o meu propósito. Se você não gostou, escreve aí, ó, eu não gostei, eu não quero viver o meu propósito. Pronto, não tem problema, mas uma coisa eu sei. Quando chegarmos no final dessa série, você não será mais o mesmo. E quando eu falar para você sobre identidade... Até o próximo vídeo. Terceira aula, a gente fala sobre temperamento. Paz!